Bem, vamos começar aqui a falar sobre o sistema decimal, tá? Então, antes de começar, gente, nós vamos ver aqui nessa aula alguns conceitos muito básicos, né? Que vocês vão se perguntar, porra, por que o professor está falando sobre isso? Pelo amor de Deus, uma altura dessa do campeonato, nós alunos do primeiro ano do ensino médio, mas eu peço paciência para vocês, porque esses conceitos que eu vou passar, que a gente vai ver agora no sistema decimal, né, a gente compreendendo, trazendo isso para o contexto prático, vai ser muito importante para vocês compreenderem, né, o funcionamento do sistema binário, do sistema octal, do sistema hexadecimal, porque, né, a dinâmica é a mesma. Né? Vocês vão ver que o que modifica, né, é justamente a quantidade de algarismo que nós temos, mas a dinâmica, né, de como o sistema funciona, ela é a mesma. Tá? E aí, isso aqui vai ser importante também porque a gente sempre vai ter que pensar na conversão dessas bases. Tá? Então, a gente precisa compreender esses princípios para que a gente possa entender os outros sistemas numéricos e também entender como é que funciona o processo de conversão entre bases. Tá? Então, iniciando aqui, falando sobre o sistema decimal, por que nós chamamos de sistema decimal? Né? Porque é um sistema que é formado por 10 algarismos que vão de 0 a 9. Tá? Novidade para ninguém isso. E o sistema decimal, ele utiliza, né, assim como os outros sistemas, tá? Tanto o sistema binário como o sistema octal, como o sistema hexadecimal, utilizam o mesmo princípio, né, notação posicional mais o aditivo. O aditivo a gente já viu, né, que é somar. Né? A novidade que nós temos aqui em relação ao que a gente viu nos sistemas anteriores, né, é essa notação posicional que diz o seguinte, né, que o número 5 que está aqui, né, no meio, na segunda casa, não significa o número 5. Né? Assim como o primeiro 5 também não significa 5. Tá? Então, um número, um algarismo, né, ele modifica, né, a sua representação, né, de acordo com a posição que ele está neste número. Tá? Então, nós vamos ver agora que, né, o 5 da direita realmente vale 5, o 5 do meio vale 50 e o 5 do lado esquerdo vale 500. Né? Isso nós já estamos carecas de saber. Agora, vamos fazer mais um pouco de... não, na sequência. Então, para a gente chegar à representação da quantidade, basta que a gente faça a soma. Né? E aí é por isso que isso se torna... que o sistema decimal, né, ele também adota o sistema aditivo. Então, primeiro eu identifico, né, a representação em quantidade de cada um dos algarismos, né, e depois eu somo. Beleza? 500 mais 50 mais 5, eu chego que a gente tem aí uma quantidade de 555. Tá? Então, agora é que vem, né, a dinâmica que eu falei para vocês que a gente precisa atentar e através dela que a gente vai conseguir compreender os outros sistemas. Né? Então, vamos decompor aqui esse 555, né? Vamos fazer mais uma decomposição. Então, a gente viu que o 5 do lado vale 500, o 5 do meio 50 e o 5, né, por último, vale 5. Então, por que, né, que vale 500? Porque é 5 vezes 100. Por que vale 50? Porque é 5 vezes 10. Por que é 5? Porque é 5 vezes 1. Né? E a gente pode decompor um pouco mais. Né? Por que é 5 vezes 100? Porque é 5 vezes 10 elevado à potência de 2. Por que é 50? Por que é 5 vezes 10? Porque a gente tem ali 5 vezes 10 elevado a 1. E por último,
né, a gente tem, por que que é 5? Porque a gente tem um 5 vezes 10 elevado a zero. E a gente sabe que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Beleza? Então, a notação posicional, ela traz, né, essa derivação, né, para que a gente possa entender, né, um pouco mais como é que funciona o sistema. Então, entender esse fluxo aqui, gente, tá? Eu pego um número numa determinada base, né, eu quero saber qual quantidade, né, esse número representa nessa base. Então a gente tem que entender esse sistema, certo? E quando a gente for converter números de outras bases para a base decimal, a gente vai fazer esse processo aqui de forma inversa, tá? Mas vamos para frente que a gente vai ver tudo isso na prática. Eu vou trazer aqui, né, mais um exemplo. E prestem atenção na dinâmica novamente, porque, como eu falei mais à frente, a gente vai precisar disso para entender como é que funciona os outros sistemas, né? Então a gente viu, né, pelo nosso diagrama anterior, né, que cada algarismo, né, em sua respectiva posição, ele é multiplicado, né, ele é multiplicado, né, por 10 elevado a uma potência, né? O primeiro é 10 elevado a zero, o segundo é 10 elevado a 1 e o terceiro é 10 elevado a 2. Né? Então, a gente já colocou aqui, né, que você tem o nosso sistema de numeração, ele trabalha baseado em casas, né? E aí a gente tem aqui no nosso exemplo, na primeira casa a gente tem unidade, né? Na segunda casa a gente tem dezenas, na terceira casa a gente tem centena, na quarta casa a gente tem unidade de milhar. Se a gente tivesse mais um aqui, ia ser dezena de milhar, né? Centena de milhar, e assim por diante. Isso aí a gente já está careca de saber, né? Então, se eu tivesse aqui dezena de milhar, né, eu estaria multiplicando o meu número, né, por 10 elevado à quarta, por exemplo. E aí a gente segue o mesmo princípio para números maiores. Tá? Então, utilizando nosso conceito aqui, né, se eu quero saber em qual quantidade, né, esse número representa, e como a gente está falando no sistema decimal, gente, isso para a gente já é natural, tá? Eu sei que 8403 corresponde a uma quantidade de 8.403, mas em outro sistema de numeração, né, você pode ter 8403 aqui e esse número não representar a quantidade 8403 se ele tivesse, por exemplo, né, na base hexadecimal, né, ele seria um número completamente diferente. Tá? Mas a gente vai ver isso mais à frente. Então, prestem atenção na forma que nós decompomos o número, a forma que nós montamos o sistema para a gente chegar à quantidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é, né, pegar os algarismos e multiplicar por 10 todos eles. Tá? Então, olha o que eu acabei de fazer. Depois, a gente vem e coloca as potências, né, no 10, começando de 0 e da esquerda para a direita. Então, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 0, 0 vezes 10 elevado a 1, 4 vezes 10 elevado a 2 e 8 vezes 10 elevado a 3. Terminei aí a minha primeira etapa, que é pegar cada algarismo e multiplicar por 10 na sua respectiva potência, que é dependente da casa aonde o número está. Depois a gente soma, né? E aí, né, a gente vem 8 vezes 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 8 vezes 1000, né? 4 vezes 10 elevado a 2 é o mesmo que 4 vezes 100, 0 vezes 10 elevado a 1 é o mesmo que 0 vezes 10 e 3, né, vezes 10 elevado a 0 é o mesmo que 3 vezes 1. E aí a gente vai chegar, né, a 8.000, né, 400, 0 e 3, e nós chegamos que, né, essa representação aqui corresponde ao número 8.403 na base 10. Então, professor, fez todo esse trabalho, para chegar na mesma informação. Que viagem é essa? Né?
Tenham calma que vocês vão entender quando a gente tiver que fazer o processo de entendimento dos outros sistemas, né, e como que a gente faz para fazer a conversão entre as bases, tá certo? E aí eu vou dar uma pausa agora para a gente falar sobre, né, que é uma coisa importante também, que vai agregar, falar sobre o processo de contagem, né, que é outra coisa que já está no sangue, a gente faz isso aí sem nem pensar sobre qual é a dinâmica que está por trás desse processo de contagem, tá? Mas eu vou trazer isso porque vai ser importante quando a gente for falar das outras bases, tá? Então, como é que funciona? Então, a gente tem os nossos algarismos que compõem o nosso sistema decimal, né? A gente tem a ordem deles. Então, o processo de contagem é assim, né? Eu tenho o número 0, depois eu vou para o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Chegou no 9 e agora eu não tenho mais algarismo para representar. Então, o que acontece? Eu repito o 0, aumento uma casa, né? E aí começo pelo próximo número, que é o 1. Então vai 10, 11, 12, tarará, até o 19. Chegou no 19, opa! E agora o que é que eu faço? A mesma coisa. Começo com o 0 e vou para o próximo, que no caso é o 2. E assim sucessivamente. Então a gente vai fazendo um trabalho aqui, gente, né? A gente vai fazendo esse trabalho de combinar, né? É uma combinação entre os números, respeitando a sequência, a ordem, até a gente chegar em todas as combinações. Então, a gente falando aqui, né, seguindo aqui a lógica, a gente vai chegar até o 99, né, que são todas as combinações, né, de todos os algarismos, considerando duas casas. Quando chegar no 99, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai, né, igualar a 0 as duas primeiras casas e vai começar com 1. E depois a gente vai fazer a mesma coisa. Aí qual é o próximo número? 101, 102, 103, 104, e aí vai seguir o mesmo exemplo, né, que a gente acabou de citar. Tá? Então vamos para o próximo. Eu vou apresentar um pouco melhor isso quando a gente for falar dos outros sistemas. Então eu vou dar uma pincelada aqui, gente, no sistema binário. Tá? Eu vou falar sobre o binário com mais detalhe mais à frente, mas eu queria trazer já, né, um pouco desse conceito de contagem para os outros sistemas, para isso já ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu vou trazer aqui uma planilhazinha Excel para facilitar o processo, tá? Então, no sistema binário, hexadecimal e, por exemplo, no octal, a gente não representa o número como nós não pronunciamos os números como a gente pronuncia no sistema decimal, tá? Então, a gente pronuncia 500, 600, né, 2.530, 10.580, 1 milhão. Nos outros sistemas numéricos, a gente não utiliza esse tipo de notação, isso é só do decimal, tá? Então, nós temos as casas, como tem no sistema decimal, e nós, quando vamos falar um número, a gente fala, né, cada algarismo. Então, por exemplo, né, esse número aqui em binário é 100, tá? Esse aqui é 110. Jamais eu posso dizer que é 110, ou que é 100, né, ou que é 1.100, né? Aqui em binário é 1100, tá certo? Então, estou trazendo isso aqui só para a gente fazer uma dinâmica com relação à contagem. Então, se eu vou começar a contar no binário, como é que funciona? Fazendo essa análise combinatória, né? Começo com 0. Isso aqui são as quantidades, tá, gente? Então, começo com 0. Vou jogar o 0 aqui. Depois de 0 é o quê? É 1. Eu vou jogar, né, o 1 aqui. Quando vai para o 2, lembra que quando a gente chegou no 10, no sistema decimal, né, o que eu fiz? Eu coloquei, né, a primeira casa 0 e coloquei na segunda casa o 1, que era 10, né? No caso aqui, a gente já precisa fazer essa mudança,
né, usar a casa decimal no número 2, porque eu não tenho mais algarismos para representar o número 2. Então, 2, a quantidade 2 em números binários é 2, certo? Aí vamos para 3, é o que? A análise combinatória de novo, é 11. Pronto. E o 4, opa, eu já não tenho mais nenhum algarismo aqui para continuar com duas casas. Então, o 4, o que é que eu vou fazer? 0 aqui e 1 aqui. Então, o 4, ó, 1, 0, 0. E assim por diante, ó. Aí o 5 vai ser o quê? 1, 0, 1. O 6, 1, 1, 0. E o 7, 1, 1, 1. E o 8, aí já acabou a combinação de 1, né? O que é que vai ser o 8? Aí eu vou entrar com mais uma casa. 1, 2, 3. E o 9. E o 10. 1, 0, 1, 0. E o 11. 1, 0, 1, 1. E o 12. 1, 1, 0, 0. E o 13. 1, 1, 0, 1. E o 14. 1, 1, 1, 0. E o 15. 1, 1, 1, 1. Certo? Então, o princípio é o mesmo, certo? Da contagem. É a mesma coisa, a gente vai para o octal. Tá? O octal, o sistema octal, a gente vai falar em detalhes mais à frente, é um sistema que é caracterizado por apenas 8, né, dígitos, 8 algarismos, né, de 0 a 7. Então, vamos fazer a contagem. Né? Eu começo com 0. O 0 está aqui. Né? Vou para 1. Opa, bonitinho. Vou para 2. Né? Bonitinho. Vou para 3. Vou para 4. Vou para 5. Vou para 6. Vou para 7. Ó, o sistema octal não tem o algarismo 8. Então, quando chegar no 8, aí eu vou para aquele mesmo processo. Qual é? A primeira, aí eu vou criar uma nova casa. Então, na primeira casa, eu tenho o valor 0. E na segunda casa, eu puxo o primeiro número, né, o primeiro algarismo, que seria o 1, né, o depois do 0. Então, aqui fica 0. O que seria o 9, né, em octal? 11. E aí eu vou fazer tudo de novo, ó. Eu já fiz aqui o 11. Então, o número 10, né, vai ser o que? 1, 2. Vou seguir daqui. 1, 2. O 11, 1, 3. O 12, 1, 4. O 13, 1, 5. O 14, 1, 6. O 15, 1, 7. Ó, cheguei no 1, 7. Não tenho mais um 8. Aí o que é que eu vou? Né, acrescentar na minha segunda casa o próximo número. 2, 0. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 2, 4. 2, 5. E por aí vai. No hexadecimal, o hexadecimal são 16, né, algarismos. Então, nós temos de 0 a 9, né, que representa até o número 9, e do 10 até o 16, que é da letra A até a letra F. Tá? Então, como é que seria aqui a contagem no sistema hexadecimal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que aqui, até aqui continua o mesmo. A partir daqui já muda. Né? No sistema decimal a gente não tem letra, só são 10 algarismos. Aí aqui, ó, no 10, desculpa, é o A. No 11 é um B. No 12 é um C. No 13 é um D. No 14 é um E. No 15 é o F. Então, o hexadecimal só vai até o F, né? Quando chegou aqui, aí nós vamos fazer aquele processo de novo, abrir uma casa, né, com o 1 e o 0. E aí vamos tudo de novo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí no 26 a gente vai agora
um A, né? Depois do 9 vem o A, né? Um B, um C, um D, o 30 é um E, o 31, um F. Aí aqui eu já fui para, né, todas as combinações de 1, né, com os nossos outros algarismos. Então aí aqui, beleza, já esgotou as combinações com 1, então eu vou 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 e por aí vai, tá, gente? Então percebam que a dinâmica é a mesma, tá? Nesses slides aqui eu trago esses exemplos que a gente acabou de ver de uma forma mais dinâmica, beleza? Então vou encerrar essa videoaula, beleza? Para a gente falar no próximo sobre o sistema binário, beleza? E a partir do momento que a gente já entendeu, que vocês compreenderam essa dinâmica do sistema decimal, compreender a dinâmica do sistema binário para a gente fazer transformação é muito fácil, ó, mamão com açúcar, viu? Então, até o próximo vídeo e a gente